E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira na área, para a gente continuar o nosso curso de Direito Administrativo. E queria só destacar que nós estamos estudando os princípios da administração pública. E se por acaso você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, clique aqui agora e se inscreva para que você seja notificado ou notificada sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E para isso, ó, aqui em cima tem um sininho, você clica nesse sininho também, tá? Porque senão o YouTube não faz a notificação automática. E assim que você terminar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você baixar o meu novo e-book, que com certeza vai ser muito útil no seu processo de preparação. Combinado? Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar agora sobre o princípio da publicidade, já que na aula anterior nós finalizamos falando sobre o princípio da moralidade. E para começar, eu queria dizer o seguinte: o princípio da moralidade, da publicidade também é considerado um princípio expresso. Está previsto onde? Lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. E em outras palavras, eu posso dizer que o princípio da publicidade é aquele que impõe à administração pública a obrigação de divulgar os seus atos, de levar ao conhecimento da sociedade o que ela tem feito no dia a dia. E por que isso? Porque é por meio da divulgação dos atos da administração pública que nós, particulares, teremos conhecimento desses fatos. E se nós entendermos que alguma daquelas condutas, daqueles atos, estão violando a legislação vigente ou estão violando, por exemplo, o princípio da moralidade, nós vamos ter condições de impugnar esses atos para que eles não continuem produzindo efeitos. Daí a importância do princípio da publicidade. Cuidado! Pode ser que você encontre em prova uma afirmativa dizendo o seguinte: em consequência do princípio da publicidade, todos os atos administrativos devem ser publicados no Diário Oficial. Certo ou errado? Errado. Nós temos alguns atos administrativos que são sigilosos. Portanto, eles não serão publicados em Diário Oficial e nem em lugar nenhum, porque serão sigilosos. Ah, mas onde é que está escrito isso, professor? Fácil. Você vai encontrar essa informação lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, que dispõe o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Detalhe: ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e à segurança do Estado. Em outras palavras, regra geral, os atos praticados pela administração pública têm que ser publicados, têm que ser divulgados. Mas nós temos duas exceções. Primeiro, não serão divulgados os atos administrativos que possam colocar em risco a segurança da sociedade. E muito menos, uma segunda exceção, muito menos os atos administrativos que coloquem em risco a segurança do Estado. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que em determinado momento você faça um requerimento por escrito, endereçado ao ministro de Estado da Defesa, solicitando que ele lhe informe, com fundamento no princípio da publicidade, qual é hoje o efetivo das Forças Armadas, quantos membros nós temos, quantos tanques de guerra nós temos, quantos fuzis, quantos centros de treinamento. Poxa, não precisa nem falar, né? Você acha que ele vai fornecer as informações? É óbvio que não. Essas são informações sigilosas. Por quê? Porque colocam em risco a segurança do Estado. Então nós não vamos ficar sabendo dessas informações. Tá claro? Então nem todas as informações, nem todos os atos praticados pela administração são divulgados. Nem todos eles, porque alguns são sigilosos. Outro ponto importante sobre o princípio da publicidade é o seguinte: em regra, a publicação ocorre por meio do Diário Oficial. Por que eu disse em regra? Porque é o seguinte: a União, ela tem o seu Diário Oficial.
Então, se nós estamos tratando de um ato administrativo praticado por um órgão ou uma entidade federal, esse ato vai ser publicado onde? No Diário Oficial da União. Beleza? O mesmo acontece com os estados. Mas nem todos os municípios possuem diário oficial. Nem todos, porque isso demanda um investimento, demanda um custo. Então, nem todos têm. Aí no município que não tiver diário oficial, como é que vai ser feita a divulgação dos atos? Aí nós podemos divulgá-los por meio de fixação no quadro de avisos. O que é um quadro de avisos? Sei lá, vamos supor que o ato que está sendo publicado é um ato do executivo. Então lá no saguão da prefeitura tem um quadro bem grandão onde os agentes da prefeitura vão lá e fixam aqueles atos administrativos que têm que ser publicados. Coloca uma taxinha, coloca um pedaço de papel lá, né? Pá! E aí quem quiser saber o que está acontecendo tem que ir lá na prefeitura fazer aquelas pesquisas. Mas são poucos os municípios que não têm diário oficial ainda. Uma tendência é que em breve todos tenham, nem que seja um diário oficial eletrônico. Tá bem? Então cuidado, viu? Nem todos são publicados no diário oficial. Alguns podem ser publicados, por exemplo, em quadro de avisos. Ou podem ser publicados em jornais de circulação interna, no próprio órgão, dependendo de qual é o ato. Não tem problema, tá? E outro ponto importante, isso que cai muito em prova. O professor Eli Lopes Meirelles, ele afirma que a publicidade não é um elemento formativo do ato. É um requisito para a eficácia e a moralidade. Por isso mesmo, os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam para a sua execuibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige. Tá certo? Então veja só, nesse contexto, como é que eu consigo entender essa afirmação de Eli Lopes Meirelles, que inclusive já foi reproduzido em alguns instrumentos normativos, né? O próprio decreto 1171 de 94, o decreto que trata aí sobre o regulamento de ética da administração pública federal, ele trata de uma situação muito parecida com essa, que foi uma consequência aí do livro de Eli Lopes Meirelles, tá? Então, em suma, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o fato de eu estar com um ato administrativo em mãos e não ter publicado ainda, não significa que ele é irregular. Ele não é irregular. Não significa que ele seja ilegal. É óbvio que não. Então o fato de ele não ter sido publicado ainda não significa que ele é irregular, ilegal, tem nada disso. Simplesmente esse ato ainda não está produzindo efeitos. Acabou. Por exemplo, nós sabemos que após a publicação da nomeação de candidato aprovado em concurso público na esfera federal, ele tem um prazo de quantos dias para tomar posse? 30 dias. Beleza. Eu sou o presidente do INSS, um exemplo. Eu estou aqui em mãos com um ato de nomeação, uma portaria de nomeação de um candidato aprovado. Vou ser mais claro, já tem 15 dias que esse ato está em cima da mesa. Não fiz nada com ele ainda. Já até assinei. Só falta mandar para a publicação. Não mandei ainda. Esse ato é irregular? Não. Esse ato é ilegal? Também não. O que acontece é que no momento esse ato ainda não é eficaz. Se eu mandar publicar hoje, não dá tempo, né? Mas se eu mandar publicar amanhã, o que vai acontecer? Publicou-se amanhã no Diário Oficial da União, qual é o efeito que isso produz de imediato? Qual é a eficácia? Bem, começa a ser computado os 30 dias para o candidato tomar posse. Ficou claro? E, consequentemente, a publicação de um ato administrativo também é condição de moralidade. Porque a partir do momento que o ato ele é publicado, nós temos conhecimento do que está acontecendo. E se a gente fica sabendo que a administração publicou um ato imoral, nós temos condições de impugnar aquele ato. Podemos, por exemplo, propor uma ação de improbidade administrativa. Nós não, né? Eu digo assim, o Ministério Público ou o órgão, a Procuradoria do órgão específico. Mas nós, cidadãos, podemos propor uma ação popular para questionar um ato administrativo que nós entendemos que é imoral, que fere a moralidade administrativa. Então daí a importância do princípio da publicidade. E por último,
lembre-se, a divulgação do din-din que os servidores recebem no final do mês não viola o princípio da publicidade. Muito pelo contrário, é uma consequência do princípio da publicidade. Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. O que não se admite é que, juntamente com a divulgação de quanto o servidor recebe dos cofres públicos, seja divulgado endereço, CPF e outras informações pessoais. Aí não. Só pode divulgar o nome completo e quanto ele recebe por exercer as suas funções naquele órgão ou entidade. Isso pode acontecer. Tá bem? Então esse é o princípio da publicidade. E para finalizar o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, falta ainda o princípio da eficiência. Primeira informaçãozinha básica sobre o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele só foi introduzido de forma expressa no texto da Constituição em 1998, mais precisamente no dia 4 de junho, com a promulgação da Emenda Constitucional número 19. Em outras palavras, eu posso concluir que até o dia 3 de junho de 1998, o princípio da eficiência era considerado implícito. Ele só passou a ser expresso a partir de 4 de junho de 1998. E o que é que esse princípio da eficiência impõe? Ele impõe que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Ele impõe que nos dias atuais nós tenhamos uma administração gerencial e não mais uma administração patrimonialista, não mais uma administração burocrática. Precisamos de uma administração pública que aplique dentro dos seus quadros, que aplique na atividade administrativa aquelas mesmas regras de gestão que são aplicadas com louvor na iniciativa privada. É isso que impõe o princípio da eficiência. E esse princípio da eficiência, ele vai se aplicar tanto em relação à administração pública em si, como em relação aos servidores, aos agentes públicos. Vou te dar um exemplo. Como é que eu consigo enxergar a aplicação do princípio da eficiência em relação à administração pública? Como é que eu consigo enxergar isso? Muito simples. Basta eu imaginar que quando a administração pública estiver atuando, ela tem que buscar sempre a melhor relação custo-benefício. Falou-se em melhor relação custo-benefício, falou-se na aplicação do princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Em alguns momentos, em virtude da busca por essa melhor relação de custo-benefício, as bancas costumam também fazer referência ao princípio da economicidade, que vem de economia. Então lembre-se, se por acaso você encontrar esse princípio em prova, o princípio da economicidade, a gente pode até dizer que é uma consequência do princípio da eficiência. Então de nada adianta a administração pública construir um prédio maravilhoso, de padrão internacional, se ela gastou 400 milhões de reais, quando uma empresa de iniciativa privada construiu um prédio do mesmo padrão e gastou apenas 150 milhões. Então a administração não foi eficiente, ela gastou mais do que o dobro que uma empresa particular gastou para construir um imóvel semelhante ou, quiçá, ainda melhor. Então ela não foi eficiente nesse caso. E no mesmo sentido, o princípio da eficiência também se impõe ao agente público. Tanto é verdade que hoje nós sabemos que quando alguém é nomeado para ocupar um cargo efetivo na esfera federal, esse alguém estará obrigado a se submeter a um estágio probatório pelo período de 3 anos. E durante esses 3 anos serão avaliados a assiduidade, a disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade,
responsabilidade no exercício das funções. E se por acaso esse agente público não for aprovado por uma comissão especialmente selecionada para aquela hipótese, ele então vai ser exonerado. E por que exonerado? Porque ele não foi eficiente. Ele não cumpriu com desenvoltura da forma que era esperada as atribuições inerentes ao seu cargo público. Certinho? Então, basicamente, é isso que nós precisamos saber sobre os princípios da publicidade e da eficiência. E se você gostou da aula de hoje, dê o seu joinha, dê o seu like, poste os seus comentários aqui embaixo, porque você está percebendo, né? Estou sempre passando por aqui, estou sempre respondendo. Para mim é um grande privilégio poder contar com você para a divulgação desse vídeo nos seus amigos e principalmente poder contribuir no seu processo de preparação rumo à aprovação. Combinado? Um abraço, até mais!